Olá, fidelidade! Capítulo 2. Como a mente cura os doentes. Leitura do livro Como Utilizar o Seu Poder de Cura, Joseph Murphy. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus ameaçou a febre e esta deixou a mulher. Então, no mesmo instante, ela se levantou e começou a servi-los. Lucas capítulo 4, versículo 38 e 39. Trecho relacionado. Mateus 8, versículo 14 e 15. Há algum tempo, uma mulher me contou que a filha estava com febre muito alta e desenganada. O médico receitara pequenas doses de aspirina e um antibiótico. A mãe estava tratando de um processo de divórcio e estava muito agitada e perturbada emocionalmente. Essa sensação de angústia comunicou-se subconscientemente à filha e, naturalmente, a filha adoeceu. As crianças estão à mercê dos pais e são controladas pelo ambiente mental dominante das pessoas que as cercam. Ainda não chegaram à idade da razão, quando podem controlar seus pensamentos, emoções e reações à vida. Aquela mãe, por sugestão minha, resolveu acalmar-se, lendo o Salmo 23, rezando por uma orientação e também pela paz e harmonia do marido, derramando sobre ele amor em vez de ressentimento e raiva. A febre da filha era a raiva e a fúria reprimida da mãe, que foram sentidas pela criança e expressas numa febre alta ou num estado de excitação da mente. Tendo acalmado seu próprio espírito, ela começou a rezar pela filha da seguinte maneira, aspas, Espírito que é Deus é a vida da minha filha. Espírito não tem febre, nunca está doente, nem febril. A paz de Deus inunda a mente e o corpo de minha filha. A harmonia, saúde, amor e perfeição de Deus se manifestam na mente e no corpo de minha filha agora. Ela está descansada e à vontade, repousada, serena e calma. Agora estou animando o dom de Deus dentro dela e tudo está bem. Fecha aspas. Ela repetiu essa oração devagar, com calma e amor, durante uns 10 minutos. Notou uma modificação extraordinária na menina, que acordou, pediu uma boneca e alguma coisa para comer. A temperatura voltou ao normal. O que acontecera? A febre abandonara a menina porque a sua mãe não estava mais febril nem agitada mentalmente. Seu estado de espírito de paz, harmonia e amor foi sentido instantaneamente pela criança e uma reação correspondente foi produzida na criança. Ela pegou a filha pela mão no sentido bíblico. A mão significa o poder de Deus. Com a mão você modela, forma e dirige. É simbólica do poder criador ou inteligência em todos nós. Ela levantou a filha pela mão no sentido de levantar a ideia de saúde, harmonia e paz na mente dela ao ponto de aceitação. E o poder do onipotente reagiu de acordo. É da natureza da mente mais profunda reagir à natureza do seu pensamento. Quando a mãe focalizou a atenção sobre a ideia da saúde perfeita para a filha, o poder do onipotente fluiu pelo seu ponto de focalização da atenção e seguiu-se a cura. Quando a Bíblia fala de entrar na casa de Simão, refere-se ao que você está ouvindo. A palavra Simão significa ouvir, e a sogra de Simão significa o estado emocional que se segue
àquilo que você esteve ouvindo ou dando atenção. Se você se perturbar com alguma notícia ou ficar agitado demais, deve erguer-se em sua sinagoga. Mente. Isto é, deve contemplar a presença interior como se ela saturasse todos os átomos do seu ser. Então, surgirá uma onda de paz interior e tudo estará bem. Você ameaça a febre ou estado doentio, contemplando a onipresença de Deus, isto é, a ciência divina em ação. Grande paz têm os que amam a tua lei, e nada os ofenderá. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia ali um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique purificado. No mesmo instante a lepra o deixou. Jesus lhe ordenou que não dissesse nada a ninguém e falou: Vá pedir ao sacerdote para examinar você, e depois ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que seja um testemunho para eles. Lucas 5, 12 a 14. Trechos relacionados: Marcos 1, 40 a 44, Mateus 8, 2 a 4. Um leproso, em linguagem bíblica, é uma pessoa que, por pensamentos errados, separou-se da verdadeira fonte da vida. Significa um homem que é governado pelos 5 sentidos e está psicológica e espiritualmente separado de seu centro divino. Um estado leproso ou impuro é a consequência de ser governado pelos 5 sentidos com seus receios, superstições e pensamentos errados. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique purificado. Vocês já viram homens tocar as pessoas, rezar por elas e ocorrer uma cura? Isso acontece desde as épocas mais remotas. Às vezes, chama-se a pessoa que toca de um curador nato. Naturalmente, todos somos curadores natos, pelo simples motivo que a presença curadora de Deus está dentro de todos os homens. E todos nós podemos entrar em contato com ela por meio de nossos pensamentos. Ela reage a todos. O princípio de cura está no cão, no gato, na árvore, no pássaro. É onipresente e é a vida de todas as coisas. Há diversos graus de fé. Há o homem que pela fé cura suas úlceras e outro que cura um tumor profundo chamado maligno e incurável. Para a presença curadora, é tão fácil curar um pulmão tuberculoso quanto um corte num dedo. Não existe grande nem pequeno no Deus que nos fez a todos. Não há grande nem pequeno, nem difícil nem fácil. A onipresença está dentro de todos os homens. As orações do homem que toca outro apelam à cooperação do inconsciente. Ocorre uma reação e, segundo a sua fé, sentimento, lhe será feito. Esse é o processo de cura, consagrado pelo tempo. Jesus lhe ordenou que não dissesse nada a ninguém. É sábio evitar de sair espalhando a todos que você teve uma cura espiritual. Muitos de seus amigos tecerão comentários depreciativos e céticos que poderão minar a sua fé, levando-o a duvidar e assim destruir os benefícios que você recebeu pelas orações do curador e a sua própria aceitação mental. Vá pedir ao sacerdote para examinar você. Quando você rezar, você será o sacerdote oferecendo o sacrifício. O seu sentimento, estado de espírito ou atitude de receptividade é o elo que liga o visível ao invisível. O seu desejo é a sua oferenda. Você se purifica perdoando a todos, desejando sinceramente a todos os que podem ter parecido feri-lo de todas as bênçãos de Deus, como a paz, o amor, a alegria e a felicidade.
Tendo purificado a sua mente de todas as impurezas, imagens negativas e pensamentos destruidores, você oferece a sua dádiva, desejo, a Deus, galvanizando-se no sentimento de se unir ao seu ideal. Compenetre-se e absorva-se na alegria de ter tido a boa nova, ou a alegria da oração atendida. Isto consome o estado antigo e dá origem ao novo. Se você quiser uma cura do corpo, retire-se mentalmente dos sintomas e sensações e comece a pensar na presença curadora de Deus dentro de você. Os 5 sentidos externos estão agora voltados para dentro e focalizados na saúde e harmonia. Toda a sua atenção está na sua saúde e paz de espírito. O poder criador todo-poderoso flui pelo ponto focal da atenção. Você sente a reação do espírito fluindo por você. A presença curadora toca em todos os átomos de seu ser e você fica enriquecido espiritualmente, convivendo numa comunhão consciente com o divino. O homem muitas vezes intoxica-se com o espírito. Realiza-se um estado de exultação de todo o ser. Esse despertar espiritual reforça o homem todo, renova-o de modo que cada dia acrescenta uma nova alegria. Continuando a rezar cientificamente, somos elevados de modo que se realiza um derramamento do Espírito e todo o nosso ser é revivificado e carregado. O Dr. Alex Carrel, em O Homem, Esse Desconhecido, mostra os efeitos maravilhosos da oração. Cita um caso de uma úlcera cancerosa que secou e virou uma cicatriz diante de seus olhos. Conta ter visto lesões de ferimentos se curarem em poucos segundos e sintomas patológicos desaparecerem em algumas horas. É que se instaurara uma ativação extrema dos processos de regeneração orgânica. Essas curas de tumores, queimaduras, etc., eram devidas a nada mais que a liberação do poder curador dentro de cada um. Deus, ou a inteligência infinita, é o único curador, a única presença, o único poder. Quando convocamos essa presença interior, dando-lhe o máximo reconhecimento, declarando que o poder curador satura a nossa mente e o nosso corpo, recebemos uma onda correspondente do poder curador, que permeia todos os átomos de nosso organismo, cicatrizando feridas e tornando-nos sãos. O nosso corpo começa a funcionar harmoniosamente. Sua formação atômica e molecular volta a transformar-se no seu modo de ser no centro divino dentro de nós. Então, conhecemos a verdade do ditado: e, no entanto, em minha vida, em minha carne, verei a Deus. Quando a Bíblia diz, ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, você deve considerar a palavra Moisés conforme observou Troward como a lei. A forma como age a sua mente profunda. Quando você exalta a forma de seus pensamentos, declarando e afirmando o seu bem, a sua mente profunda, a lei, automaticamente reage ao novo padrão mental e as imagens mentais se seguem uma cura. A lei não guarda rancor, assim como a lei da eletricidade. Você apenas se conforma com o princípio da eletricidade e os resultados se seguem. Você pode ter errado no processo de fabricar a água durante 50 anos. No momento em que você segue o processo certo, conseguirá água. Chegaram então algumas pessoas levando numa cama um homem que estava paralítico. Tentavam introduzi-lo e colocá-lo diante de Jesus, mas, por causa da multidão, não conseguiam introduzi-lo. Subiram então ao terraço e, através das telhas, desceram um homem com uma cama, no meio de todos, diante de Jesus. Vendo a fé que eles tinham,
Jesus disse: homem, seus pecados estão perdoados. Trecho Lucas 5, 18 a 20. Trecho relacionado Marcos 2, 3 a 5. Eu ordeno a você, levante-se, pegue a sua cama e volte para casa. Lucas 5, 24. Lembro-me de um caso de paralisia e tremores, tratado há alguns anos. As pernas do homem se travavam, de modo que o impossibilitavam de se mover. Seguia-se o pânico e o homem ficava paralisado, mesmo no meio de uma rua de movimento. Esse estado de temor constante, pânico e pressentimento o estava abatendo. Adotou-se o seguinte processo. O primeiro passo foi afastar a naturalidade, depois de concordar depressa com o teu adversário. Disseram-lhe que ele não devia continuar num estado de queixa, medo e pânico quanto ao seu estado de saúde, as causas que o tinham ocasionado, etc. Ele admitia que o problema existia, mas ele não era obrigado a tê-lo. Disse para si mesmo: Vou negar o pior e regressar à pedra de onde vim. Ele voltou-se à presença de Deus dentro dele, que o criara, e sabia o que fazer. Essa presença curadora é onipresente, onisciente e onipotente. Ele alinhou-se com o infinito, percebendo que a presença curadora estava saturando cada átomo do seu ser e fluindo por ele como harmonia, saúde, paz, integridade e perfeição, enchendo sua cabeça aos poucos com essas verdades eternas. Ele recondicionou-se na saúde e harmonia. Assim como mudou de ideia, mudou organicamente, pois o corpo é a sombra da mente. A passagem da Bíblia que diz: chegaram então algumas pessoas levando numa cama um homem que estava paralítico. A cama em que jaz o homem é a sua própria mente. Ele se deita ali com medo, dúvida, condenação, culpa e superstição. Esses pensamentos paralisam a mente e o corpo. Em Marcos 2, 1 a 12, temos uma versão ligeiramente diferente do mesmo caso. Diz que o homem era carregado por 4. O algarismo 4 representa o mundo manifesto, a manifestação objetiva de estados de consciência subjetivos. 4 significa a terminação, o resultado final, o ciclo completo da consciência, negativo ou positivo. Contam-nos que Jesus, percepção do poder de Deus, curou-o, perdoando-lhe seus pecados. Pecar é errar o alvo. A meta da saúde, da felicidade, da paz. Nós nos perdoamos identificando-nos mental e emocionalmente com o nosso ideal e continuando a fazê-lo até que se consolide dentro de nós, como uma convicção ou personificação subjetiva. Nós também pecamos, é claro, quando pensamos de modo negativo, quando temos ressentimento, ódio ou quando condenamos ou receamos outra pessoa. Se acharmos que existe algum poder que desafie o poder único, Deus, também estamos pecando porque estamos coabitando mentalmente com o mal, atraindo desse modo todo tipo de calamidade, dificuldades e perdas. Pecamos quando nos desviamos ou nos afastamos de nosso objetivo ou meta declaradas na vida, que sempre deveria ser a paz, harmonia, sabedoria e saúde perfeita. Entregando-nos a imagens mórbidas e pensamentos destruidores, estamos estragando a nossa felicidade e erramos o alvo de uma vida plena e feliz. Jesus perdoou ao paralítico dizendo: levante-se, pegue sua cama, o que significa que a verdade ou Deus nunca julga nem condena. O absoluto não julga. Todo julgamento é dado ao Filho. Todos os homens são filhos do infinito. A sua mente é filha ou rebento do Espírito. Com essa mente, você reivindica, escolhe, seleciona
toma decisões e chega a conclusões. Se você erra em seu julgamento ou decisão, experimenta a reação automática ou compulsória de sua mente inconsciente. A sua mente está sempre a lhe perdoar, pois no momento em que você lhe apresenta novas imagens mentais e belos pensamentos, ela reage de acordo. Ela está perpetuamente lhe perdoando. Chama-se a isso o amor de Deus ou a misericórdia de Deus. O paralítico não se podia curar até que seus pecados fossem anulados. Mas depois que o estado de espírito íntimo se modifica pelo contato com o poder curador e seu sentido de unidade com ele então se levanta por meio do poder do Onipotente, o poder único, e não mais é carregado por 4 homens, simbolizando as crenças mundanas e impressões erradas de todo tipo. A modificação exterior se coaduna com o despertar íntimo, espiritual. Por causa da multidão, não conseguiam introduzi-lo. Subiram então ao terraço. A multidão refere-se aos acusadores mentais do homem, como o medo, a autoacusação, o remorso e a condenação. Quando ele compreende que a verdade, ou Deus, ou a lei da vida nunca condena, ele deixa de condenar e se perdoa. Depois, em vez de deitar-se num leito de falsas crenças e temores de todo tipo, por meio de seu contato com o poder onipotente, ele se põe ereto na lei, visualizando e imaginando a sua saúde perfeita e a sua integridade. Você deve subir ao terraço se quiser uma resposta à sua oração. Deve subir. Você faz isso lembrando-se do poder único e onipotente e sua fé nele. Nós subimos pela fé, pairamos acima de nosso problema com asas de fé e uma imaginação disciplinada. A fé significa olhar para cima, para o único, dando toda a sua lealdade, devoção e fidelidade a Deus. A verdade significa ir em uma direção apenas, sabendo que o grande médico está lá dentro, que ele o está curando agora, e que não há ninguém que se lhe oponha. Desafie ou contrarie de modo algum. O medo é uma negação de Deus e não passa de um conglomerado de sombras sinistras, sem realidade e sem nada que o sustenha. Dizem que eles subiram, abriram o telhado e baixaram o paralítico até ficar diante de Jesus. Isso significa apenas que, ao contemplar Deus e sua sagrada presença, você é erguido, sua mente fica aberta, receptiva, e você deixa a sua convicção profunda e perene na ideia da saúde perfeita descer aos planos subliminares dentro de você. Jesus significa que Deus é o seu libertador. O eu sou dentro de você, que recebe a impressão de sua convicção e reage de acordo. Se você arrebentar o telhado de uma casa, pode ver o céu acima, o sol, a lua, as estrelas. Não permita que a pressão dos pensamentos mundanos o impeça de receber uma cura. Se um ser querido estiver doente, abra o telhado de sua mente e deixe entrar a luz curadora. Entregue o seu amado a Deus e compreenda que ele está agora imerso na santa onipresença. Veja-o como ele deveria ser, radiante, feliz e livre. Declare que o que se aplica a Deus se aplica ao seu querido. Continuando a fazer isso, o seu amado se erguerá de seu leito de dor e sofrimento e caminhará pela terra glorificando a Deus. Em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Havia ali um homem com a mão direita seca. Os doutores e os fariseus espiavam para ver se Jesus iria curá-lo no sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Mas Jesus sabia dos seus pensamentos e disse ao homem da mão seca:
levante-se e fique no meio. E ele se levantou e ficou de pé. Lucas 6, 6-8. Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estenda a mão. O homem assim o fez e sua mão ficou boa. Lucas 6, 10. Trecho relacionado. Marcos 3, 3-5. Elsie H. Salomon, esposa de um missionário na África do Sul, conta em seu livro He Heals Today o caso de uma criança que tinha a mão esquerda deformada. Faltavam 3 dedos e em lugar deles havia tocos pequeninos. Depois de uma oração, houve um crescimento de toda a mão na extremidade do braço e os dedos começaram a desabrochar como uma flor diante dos olhos deles. Ela diz ainda que não restou dúvida alguma na cabeça das pessoas que acompanhavam os acontecimentos de que se estava formando uma perfeita mão. Não devemos considerar isso uma coisa milagrosa ou sobrenatural. Devemos começar a compreender que o poder criador que forma, modela e fabrica o corpo certamente pode fazer crescer a mão, a perna ou o olho. Afinal, de onde vêm os órgãos de nosso corpo? Se você fizesse uma geladeira e ela enguiçasse ou se quebrasse, não poderia consertá-la? Não poderia reformá-la ou repor peças que faltassem? Quando Jesus disse, estenda a mão, devemos considerar isso como um drama representando a sua própria consciência. Você é Jesus em ação, quando sabe que a realização do seu desejo o salvaria de qualquer situação. Você é Jesus, ou homem espiritual, em ação quando a sua mente consciente e subconsciente concorda com a realização de seu desejo ou oração. Quando não houver mais discussão e você tiver chegado a um acordo, você é Jesus Cristo em ação. Jesus representa a ação iluminada e Cristo significa o poder e a sabedoria residentes no seu ser subjetivo. A fé de Elsie Salmon no poder criador de Deus, no sentido de formar uma nova mão para a criança, fez crescer o braço aleijado. Sua fé é seu Salvador, ou seu Jesus. Ela tem noção da realidade daquilo porque reza e sabe que a natureza da inteligência infinita é a receptividade. Na interpretação esotérica correta da Bíblia, deve ser entendido que os princípios são personificados a fim de tornarem a descrição e as ações mútuas vividas e vigorosas. Será que vocês não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês? A não ser que não passem na prova. 2 Coríntios 13, 15. No entanto, não devemos limitar a história do homem com a mão seca e seu significado literal. A mão é um símbolo de poder, de direção e eficácia. Com sua mão você forma, modela, cria e projeta. A mão do Onipotente significa o poder criador de Deus focalizado ou dirigido para algum objetivo. Simbolicamente, o homem tem a mão seca quando tem um complexo de inferioridade, sente-se culpado, ineficiente ou é derrotista. Esse homem não funciona com eficiência e não exprime seus dotes dados por Deus. Nós estendemos a nossa mão quando liberamos o nosso poder oculto e nos tornamos meios do amor divino, da luz, da verdade e da beleza. A sua mão ficou boa significa uma personalidade sadia, feliz e equilibrada e intacta. Há uma porção de gente que é doente, infeliz, insatisfeita, inapta e ineficiente. Sua atitude para com a vida está toda errada. Além disso, seu trabalho é desmazelado e desorientado. Seus corações não cantam enquanto trabalham. Sempre que você se voltar com confiança para o poder onipotente dentro de si, sabendo que está sendo orientado e guiado por essa luz interior,
e que se está exprimindo plenamente. Você se tornará, na verdade, um meio para o divino e passará de glória em glória. Os sonhos, ambições, ideais, planos e projetos de muitos murcham e secam na mente porque eles não sabem realizá-los. O mundo exterior lhes nega o seu desejo, sem conhecer as leis da mente e sem saber rezar cientificamente. Verificam que suas ideias maravilhosas morrem ao nascer em suas mentes, resultando em frustrações e neuroses. Se você olhar em volta de si, em seu escritório ou fábrica, verá muita gente de mão seca. Estão estagnados, literalmente morrendo na vinha. A vida é progressiva, a vida é crescimento. Não há fim para o nosso desenvolvimento ou criatividade. Nós secamos a nossa mão, nossa capacidade de alcançar e realizar, dizendo: se eu tivesse a inteligência ou a fortuna de José, suas relações, poderia progredir e ser alguém. Mas, olhem para mim, sou um João ninguém, nasci do lado errado da cerca. Tenho de me contentar com a minha sorte, tenho a mão seca. É assim que falam muitas pessoas. Estão sempre menosprezando e depreciando-se. Liquide, expulse e erradique de sua mente o medo, a dúvida e a má vontade. Confie totalmente em Deus. Exponha-se totalmente e diga, com sentimento e humildade: posso fazer todas as coisas por meio do poder de Deus. E a percepção que fortalece, orienta, consola e me dirige. Veja as maravilhas que conseguirá. Estenda a mão, ampliando o conceito ou opinião que tem de si. Veja-se alto, eleve-se sua mira. Compreenda que você irá sempre para onde está a sua visão. Você estará estendendo a mão, ao formar mentalmente a imagem daquilo que deseja conseguir. Toque nisso com a fé, na sabedoria de Deus para fazer com que se realize, e você o verá manifestado na tela do espaço. Você ficará satisfeito durante algum tempo. Depois, um descontentamento divino tornará a agitá-lo, levando-o a mirar cada vez mais alto, e assim até o infinito. Estender a mão, compreendido psicologicamente, é a filosofia mais sólida, simples e maravilhosa que um homem pode ter. Digo-lhe agora, estenda sua mão. Obrigado. 33.